Hoje nós iremos aprender, meus amados, sobre a oração nos montes. Todos meus queridos que estão assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu amado e querido irmão. Meus irmãos, todos se encontram na palavra de Deus? Amém. João, decreto 4, iremos logo para a chave, para nós assim aprender, né? O que acontece, meus irmãos? Hoje, muitos têm tido o monte como lugar de adoração, como lugar de busca a Deus. Como também os antepassados tinham esta visão. O próprio salmista Davi, meus amados, ele nos fez um relato no Salmo 121, muito importante, a qual ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, no parágrafo 2 ele fala assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para nós entender melhor o Salmo 121, vamos ver aqui em João. Todos os irmãos se encontram? Amém. No parágrafo 19, a mulher de Samaria. Olha o que aquela mulher disse a Jesus no 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Né? Ali aquela mulher disse isso pelaquilo que Jesus ali tinha falado para ela. Agora vamos lá para o parágrafo 20. Olha aí. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Né? Então, meu amado, naquela época existia uma contenda grande no lugar da adoração, pois os samaritanos tinham seu lugar de adorar, porque ali muitos antigos profetas adoraram naquele lugar, os pais deles, e os judeus, né, tinham como lugar de adoração ali os montes em Jerusalém. E a própria Jerusalém. O que acontece? Cristo Jesus revelou para aquela mulher desta maneira, no parágrafo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai amado. Escrito está. Então, meu amado, a adoração, ela não consiste mais no monte. Porque no monte, você não vai ter socorro vindo do monte. A adoração, ela tem que ser feita, irmãos, em espírito e em verdade. Muitos têm obtido montes, né, para oração, pensando eles que só por orar naquele monte será a causa que aquela oração ela vai chegar a Deus mais rápido, será a causa que eles vão conquistar mais coisas de Deus por ir ao monte orar. Algo importante, irmãos, que Jesus deixou bem claro para aquela mulher samaritana, meus amados, que não era nem mais em Jerusalém, nem naqueles montes, que ia adorar o Pai. Mas ele falou que era chegada a hora, como nós podemos nos assim ver no parágrafo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. 22. Vós adorais o que não sabeis,
nós adoremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ali, meu amado, Jesus deixou logo bem claro também para ela que eles adoravam o que não sabiam. Como também, irmãos, muitos adoram hoje muitas coisas que eles não sabem. Eles pensam que adoram a Deus por adorar talvez uma imagem de escultura ou alguma coisa. Mas não sabendo eles que, como a própria Bíblia fala, que a salvação, meu amado, vem dos judeus. Como também a salvação vem dos crentes. Não dos crentes que ficam só no crente, mas do crente que passa a ser cristão. Porque a Escritura fala que o mundo não conheceu a sabedoria de Deus e coube a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, meu amado, esta salvação, ela consiste numa obediência. Adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos, é nós voltar lá para Gálatas, aonde nos revela os frutos do Espírito. Porque é um fruto, irmãos, que é um fruto que nós deveríamos deixar ser semeado em nós. Porque se nós plantarmos o Espírito, a palavra fala, nós também colheremos, ceifaremos no Espírito. A Bíblia também fala, se nós plantar o que na carne, nós vamos colher, irmãos, a condenação eterna. Então, meu amado, é necessário, irmãos, nós meditar a Escritura. Por quê? Hoje, irmãos, a adoração que Jesus ele requer de cada um de nós, mas não é nós ir no monte, irmãos. Não é também só nós aqui na igreja. Aonde nós estivermos, nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar em espírito, irmãos, e na verdade, é o adorar, irmãos, segundo aquilo que eu aprendi na Escritura. É eu, meu amado, me abster do mal, me abster da corrupção do mundo, me abster, irmãos, do pecado e sujeitar, pois, as palavras gloriosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que há uma briga entre o Espírito e a carne em cada um de nós. O que acontece? O que alimenta essa briga, quem está mais forte é quem ganha, é as armas que nós dá, ou a carne ou o Espírito. Para o Espírito vencer minha carne, necessário é, ou seja, o Espírito vencer as vontades da minha carne, do meu corpo, é necessário eu fortalecer o Espírito para lutar. Fortalecer o Espírito no quê, irmãos? O Espírito ele vive de algo muito especial que para muitos irmãos não tem ainda aprendido ou aprendeu e não tem colocado em prática. O Espírito ele vive do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O Espírito vive do conhecimento da palavra. Quando você recebe este conhecimento, coloca ele em prática, você está adquirindo forças para não dar lugar à carne, para não fazer a vontade da carne, para não fazer a vontade e as concupiscências mundanas. Se eu alimento a minha carne, eu não tenho tempo para mim receber o conhecimento, eu não tenho tempo, muitas das vezes, para me orar, para me buscar, para me louvar a Deus, para me parar e orar a Deus no meu lar, na minha casa, onde eu estiver, eu estou dando força à carne, porque a carne ela começa a te dominar. Se a carne te domina, irmãos, ela domina o seu espírito, e aí onde começa a carne vencer. Se a carne ela me domina, eu estou contra Deus, porque a vontade da carne, irmãos, é adversa à vontade de Deus. Por isso é necessário eu deixar o Espírito, irmãos, ele ser fortalecido pelo conhecimento da palavra. O Espírito fortalece quando eu oro, quando eu jejum, quando eu busco a Deus de todo o meu coração, corpo e alma. Vejamos, irmãos, a palavra do Senhor Jesus no 23, a qual Jesus disse: mas a hora vem,
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Estava chegando aquela hora, irmãos, que assim, irmãos, os verdadeiros adoradores, como está na palavra, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adoram. É em espírito e verdade. Quando nós vai para a parte do espírito, nós vai para Gálatas, que é a fé, é você andar na fé, no amor de Deus, na obediência. Meu amado, andar em espírito e em verdade, andar na verdade. Hoje nós temos visto ontem a aula, como todos acompanharam ali no canal, a aula que foi dada no livro de Isaías 29, que Deus falou que tem um povo que aproxima dele, que honra ele com lábios, mas o seu coração está distante de Deus, porque é um povo que colocou seu temor em mandamento de homens. Quando eu, amado, eu não examino a Escritura, eu não vou saber que Jesus assim não requer mais eu ir no monte, que a mesma oração que eu fazer na minha casa, que a mesma oração que eu fazer aqui na igreja, que a mesma oração que eu fazer no trabalho, sendo ela uma oração de fé, irmãos, Jesus está pronto para me ouvir. A mesma adoração que eu fazer aqui na igreja tem que ser a mesma adoração que eu faço na minha casa. O mesmo Deus que eu confesso servir na igreja é o mesmo Deus que eu tenho que servir em casa, no trabalho, por onde eu andar, meus amados e queridos irmãos. Hoje nós vemos muitos servindo a Deus de lábios, vemos muito glória a Deus, muitos aleluia, mas poucos vivendo esse glória a Deus, mas poucos vivendo essa aleluia. Porque, meu amado, quem é este povo que está servindo a Deus de lábios? É este mesmo povo, irmãos, que está seguindo o mandamento do homem. Vamos lá. Nós conhecemos pela palavra de Deus que Deus, assim como está lá em Hebreus, aboliu o dízimo. Se hoje eu estou mandando vocês pagar aqui, tirar 10% do seu salário e dar na igreja, isso não é a doutrina de homem? Se eu estou seguindo essa doutrina de homem, o que é que Deus fala em Isaías 29? Que eu estou servindo a Ele de lábios. Por quê? Porque não estou servindo a Ele como Ele quer. Vamos lá, meu amado. Conheço na Escritura, como está lá em Efésios, decreto 4, e o parágrafo, se eu não me engano, é o 5. Que ao seu batismo, se eu estou num lugar que me ensina que eu posso batizar 2, 3, 4 ou 5 vezes, essa doutrina é doutrina de quê, meu amado? De homem. Não é a doutrina de homem? Então a palavra de Deus, não é eu, fala que eu estou honrando a Deus com os lábios. Irmãos, Jesus ele veio trazer a graça, mas, claro, meus amados, como eu sei que muitos vão falar, mas encontramos na Escritura momentos que Jesus estava nos montes, mas nós estamos vendo na própria palavra que Jesus falou, agora vai chegar. Até hoje, muitos nós adorávamos nos montes, outros adoravam aqui, mas agora Deus vai requerer em espírito e em verdade. Por quê? Para todo esse Novo Testamento, ele chegar a nós e ter uma força, aonde, irmãos, nós temos que entender, porque Jesus, ele morreu por nós. A Escritura fala, para que o testamento ele venha a ter força, necessário é ter a morte do testador, daquele que atesta, daquele que promete. O que é um testamento? Muitas das vezes uma pessoa vai no cartório, perante o advogado, no juiz, coloca lá, faz um testamento. Eu vou dar tal coisa, depois da minha morte. Aquele testamento ele só vai entrar em vigor e ter força depois da morte do testador. Da mesma maneira foi Cristo Jesus. Você pode ver quando Jesus abrangia a questão da lei, Jesus ele tinha maior cuidado. Por quê, meu amado? Porque, irmão, Jesus ele era prudente.
E ele estava introduzindo, porque ele veio trazer a vontade do Pai, uma maneira da humanidade se reconciliar com Deus através da graça que é Ele, Jesus. Então, meu amado, vejamos aí na Escritura, nós vamos confirmar lá em Hebreus, vamos dar o término aqui pela misericórdia de Deus, no 24, olha o que Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Deus não é carne, meu irmão. Deus não é matéria. Nós não vemos aqui, irmãos, olha aí. Vejamos, irmãos. Olha aqui. Quando nós se prostra diante desse altar, não é esse altar aqui, irmãos. Isso daqui é o quê? Que é um bloco, é um cimento. Mas, irmãos, é a glória de Cristo que está nesta reunião que nós estamos com Ele. É Jesus. Diante do seu tribunal de fogo. O altar de Deus é este, meu irmão. Por quê? Vamos lá. Irmão, por que você está falando isso? Aqui é uma simbolização, como esse tempo é 4 paredes, irmãos. Se vir uma chuva forte, o que acontece aqui? Acaba tudo. Mas, e a glória de Deus? É para sempre, meu amado. Então, irmão, nós vamos se prostrar diante do tribunal, o altar de Deus, espiritual. Agora, meu amado, vamos lá, irmãos. Outro ponto muito necessário para cada um de nós. Irmão, o que é a igreja? Essas 4 paredes aqui, irmão, não. Nós podemos fazer um culto, uma celebração, reunião com Cristo, debaixo de um pé de árvore. Se for preciso, debaixo de qualquer lugar, irmãos. Qualquer oportunidade que nós tiver para levar o nome de Deus, qualquer lugar você está fazendo uma reunião com Cristo Jesus. Por que não é culto, irmão? Porque a Escritura nos ensina que é uma reunião. Irmãos, vamos pela misericórdia de Cristo Jesus reavaliar e repetir o parágrafo 24. Ó. Deus é Espírito. Então Deus, você não se pega com Ele, ó. Você não vê Deus com os olhos da carne aqui, mas Deus é Espírito. Nós vemos Ele em Espírito, em verdade. Irmãos, vejamos lá na palavra de Deus. Ó, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Temos que adorar em Espírito e em verdade. Adorar no Espírito. Nós não podemos fazer a vontade da carne, mas nós fazer a vontade a Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vamos lá em Hebreus. Abra aí Hebreus, para nós assim confirmar a palavra. Abra Hebreus, todos meus amados e queridos irmãos. Vamos ver o que o nosso Deus vai nos falar em Hebreus. Por falta de conhecimento, o povo tem perecido, meus irmãos. Muitos ainda têm seguido aquilo que assim Deus não requer mais de cada um de nós. Como muitos hoje não têm feito o que Deus assim requer. Então, meus amados, vejamos aí Hebreus, decreto 9 e o parágrafo 16. Olha aí, para todas essas palavras de Deus, elas têm uma força, elas assim vinha esse testamento, precisaria a morte de Jesus. Por isso, irmãos, que nós assim celebramos que foi por a sua morte que nós encontramos salvação de vida eterna. Olha aí, Hebreus, decreto 9 e o parágrafo 16, irmão, se encontra? Olha o que fala a palavra de Deus. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, irmãos. Intervenha a morte do testador. Então foi preciso Jesus assim morrer para que este novo testamento, irmãos,
ele viesse, irmãos, assim, ter uma força, como vai falar aí no 17, ó, 17, Hebreus, decreto 9, parágrafo 17. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Olha aí, meu amado, está bem claro para você e cada um de nós, irmãos? É tanto, irmãos, que claro que Jesus padeceu e sofreu, mas ele sabia que tinha que passar por isso, irmãos. Você pode ver, irmãos, que quando Pedro falou, ó, vamos orar para que isso não te aconteça, ali ele repreendeu Satanás na boca de Pedro, porque era a vontade de Satanás. Qual era a vontade de Satanás? Que a salvação de Deus não chegasse, que assim aquilo que Jesus falou não se cumprisse. Agora, irmãos, a queda de Satanás foi através da ressurreição do Filho do Homem, que Jesus, ele venceu a morte. E assim hoje ele tem a morte, a chave da morte e do inferno. Como está lá em Apocalipse. Olha aí. Vamos lá para o parágrafo 18. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, meu irmão. Teve que assim ter o sangue. Nós fomos resgatados e fomos comprados por um grande preço, um preço muito caro. Foi preço de sangue, o preço do sangue do Cordeiro de Deus, meus amados. Então, meus irmãos, vejamos aí, adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus falou, não vamos adorar mais Jerusalém nem em monte, é em espírito e em verdade. Ô irmão, é só na igreja que eu adoro a Deus? É em espírito e em verdade. A igreja é o lugar do que, irmão? De nós vir fazer o que na igreja? A igreja é o lugar de nós vir fazer uma reunião com Cristo. Vamos lá. A todos, acho que é em Hebreus também, né, irmãos? Vamos confirmar mais esta palavra de Deus. Irmão, me ajuda. É Hebreus, né, irmãos? Irmão 17. Palavra qual? Que nós viemos fazer uma reunião. Acho que é Tessalonicense. Abre aí. É Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses 2 2:1. e o 2. Segundo Tessalonicenses 2, primeiro, desculpa. Olha aí. Segundo a epístola aos Tessalonicenses. Decreto 2, parágrafo 1. Nós não viemos para um culto, viemos para uma reunião. É tanto que Jesus falou que onde estivesse 2 ou 3, não no culto, estivesse numa reunião, reunido em meu nome. Então nós estamos numa reunião, não estamos no culto. Culto nós não vamos encontrar. O que Deus manda nós fazer não é um culto, é uma reunião. Olha aí, segundo aos Tessalonicenses, decreto 2. Vocês podem ver, meus irmãos, Jesus fala bem assim, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Jesus falou, não é cultuando no culto, Jesus fala reunido, ou seja, numa reunião. Olha aí, segundo aos Tessalonicenses, decreto 2, parágrafo 1, a palavra de Deus fala assim, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, irmãos. Olha aí, é o que? Uma reunião. Nós estamos reunidos para aprender de Jesus Cristo. O que Jesus mandou nos ensinou hoje? Que hoje nós não estamos mais como era no passado. Você não pode, irmãos, nós estamos no tempo da graça. Hoje, antigamente, as coisas eram resolvidas na espada. Hoje Deus fala que a nossa luta não é mais contra a carne e nem contra sangue. É contra os principados, as potestades, tudo que é mal, o pecado.
Tudo isso é nossa luta contra o pecado, meus irmãos. Contra a mentira, contra o engano. É a luta de nós cristãos. Então, irmãos, é como antigamente. Ali, como vimos os profetas de Deus, oravam nos montes. Hoje não. Hoje a nossa adoração ela é em espírito e em verdade. Jesus veio o quê? Não, ele não veio, irmão, acabar com a lei. Ele veio aperfeiçoar a lei com a graça. Olha lá. Vamos, irmãos. Mais uma confirmação pela glória de Deus. Onde vem o nosso socorro? Não é dos montes. Abra Salmo 121. Vamos lá. O que o povo está fazendo hoje? Muitos estão idolatrando, sabe o que, irmãos? Os montes. Como também muitos idolatram o altar aqui. Esse altar aqui, ó. Esse altar, irmãos. Esse altar. Muitos idolatram o altar e nós temos que idolatrar a Deus. Quando nós dobramos o joelho aqui, irmãos, claro que Deus quer que nós venhamos diante do altar. É diante, à frente ao altar de Deus. Mas presta atenção, nós não viemos falar com esse altar. Nós não estamos conversando com esse altar. O tribunal de fogo de Cristo não é esse altar. Entendeu, meus amados? Olha aí. O que acontece? Vejam aí, não estou desfazendo o altar, irmãos, porque o altar é um lugar consagrado por Deus para nós administrar a sua palavra. É tanto que não é qualquer pessoa que pode vir ao altar. Agora nós não podemos idolatrar o altar. Nós temos que dar toda a honra e toda a glória a Deus. Porque muitos estão idolatrando o altar, o pregador, o missionário, como também está idolatrando os montes. Os irmãos estão entendendo? Olha aí, ó. Salmo, decreto 121. Parágrafo 1. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista fez uma pergunta. Eu estou elevando meus olhos para os montes. E de onde vai me vir socorro? Mas o socorro não vem dos montes, ele vem do Senhor. Olha no parágrafo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, irmãos. É o socorro de nós todo cristão. Deus, não estou, claro, se você estiver no meio dos matos, pode adorar a Deus onde você estiver, irmãos. Agora você não pode idolatrar como muitos estão idolatrando os montes. Como muitos estão pensando que só a adoração é no monte. Não é, meu amado. Não é, a busca não é no monte, não é em espírito e verdade. Você pode, meu amado, como Jonas estava dentro do ventre de uma baleia, né? De um peixe, né? Não sei, de um peixe. Mas se você pedir a Deus, aonde você estiver com fé, não duvidando, Deus assim, irmãos, envia o socorro que vem do alto, meus amados. Agora, muitos, por não ter o conhecimento da verdade, tem, meu amado, se iludido com os montes, pensando, meu irmão, que por orar no monte, que assim a oração dele é melhor, vai subir do que a sua. A oração, irmãos, é onde a oração, a adoração a Deus, aonde você estiver, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus, eu vou te explicar uma coisa, não é igual muitos. Quem é a adoração a Deus, ela é em espírito e verdade, é na obediência, é você carregar em si as marcas do Evangelho, é você carregar em si o Evangelho verdadeiro, você ser um exemplo, viver o Evangelho. A adoração do homem, do povo que tem servido a Deus com os lábios, é bom, irmãos, é aquela lá, ó, oh glória, oh aleluia, eu estou adorando, isso não é adoração a Deus, é em espírito e em verdade. Vamos lá, concluindo mais uma parte, abra em Tiago, a oração tem que ser com fé. Se você não tiver fé, irmãos, não adianta nem você dobrar o joelho. Se você dobrar o joelho, irmãos, por dobrar, não adianta nem você dobrar o joelho, irmãos. Só para falar com o meu joelho, não.
Você tem que conversar com Deus com fé. Por quê? Se você, irmãos, orar duvidando, a oração não sobe. Olha aí, irmãos, olha aí no parágrafo, Tiago, decreto 1, parágrafo 6. Todos os irmãos se encontram? Amém. Assim fala a palavra de Deus. Tiago está perdido. Depois de Hebreus, quase lá no final da escritura, Tiago, decreto. Tiago está depois de Hebreus, antes das epístolas de João. Tiago, decreto 1. Abra a escritura. Ajuda ele aí, pela misericórdia de Deus, irmão. Tiago 1. Oração tem que ser com fé, irmãos. Não pode pedir orando de toda maneira, irmãos. Servir a Deus não é servir com os lábios, é em espírito e em verdade. Tiago, vamos lá, meditando. Decreto 1, parágrafo 6. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Está aí, não está escrito aí, meus irmãos? Olha aí, ó. Peça, porém, com fé, não duvidando. Por quê? O que duvida, a Bíblia nos dá um exemplo que é semelhante à onda do mar. Porque é igual à onda do mar, que é levada pelo vento. Se você ora, irmãos, sem fé, a sua oração é arrebatada pelo maligno. Irmãos? É arrebatada. Vou orar sem fé, eu estou gritando aqui sem fé em alta voz. A oração é arrebatada. Irmão, fiz minha oração secreta, mas sem fé ela não sobe. Se fazer em alta voz, é arrebatada pelo maligno. Se fazer mesmo em silêncio, mas sem fé, essa oração ela não sobe. Por quê, irmãos? Sem a fé é impossível agradar a Deus. Está escrito na Escritura Sagrada. Então, a força da oração, para essa oração minha chegar até a Deus, é a fé. Porque o justo, ele viverá da fé. Está aí na palavra de Deus. Olha o 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha aí. Se você, meu amado, está orando, duvidando, você não vai receber nada de Deus, meu irmão. Se você não tiver fé, ou eu, cada um de nós não recebe nada de Deus. Mas se nós pedimos com fé, irmão, Deus está pronto para nos ajudar. Abençoe. Não no tempo nosso, porque muitos querem as coisas assim, na hora que eles querem, no tempo deles. Nós sabemos que, como está escrito na Escritura, tem um tempo determinado por Deus. E nós temos que aguardar o tempo de Deus. E Deus, ele sabe trabalhar no seu tempo e no seu modo, meus amados. Está aí a palavra de Deus. Finalizando aqui minha parte de hoje, vamos confirmar o que foi dito em Isaías. Isaías 29. Todos que estão adorando no monte. Jesus falou que não é mais o lugar de adoração. Está adorando, mas não é em espírito e verdade. O que acontece? Todos estão encaixados na palavra de Isaías 29, 13. Olha aí, todos, aqueles, meu amado, não estou pedindo, irmão, para você sair de sua igreja. Estou falando, meu amado e querido irmão, que só há uma igreja que salva. Ela está em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que eu estou tentando mostrar, e Jesus está tentando mostrar para você, meu irmão, é que nós não podemos seguir ao homem, mas a Deus. Disse o apóstolo de Deus, Pedro: importa-me fazer a vontade a Deus e não ao homem. Agradar a Deus e não ao homem, disse Pedro. Meus amados, vejamos aí, irmãos. Para nós agradar a Deus, nós também está nessa palavra. Buscar glória, nós não podemos vir buscar a glória de homem. Porque para nós alcançar a glória dos homens, nós vamos ter que fazer a vontade da carne. Porque o povo
não é todos, mas a maioria hoje na face da terra, quer ouvir as rosas. Estamos lotados nas igrejas, irmãos. O que mais tem é pregador de bênção, de prosperidade e pregador de rosa. É difícil um que está mostrando o espinho. É difícil um que está mostrando a doutrina. A doutrina nós sabemos, meus irmãos, é o limite, a regra que nos faz a separação do cristão do pecado. Se nós não mostrarmos a doutrina, o povo continua no pecado. E o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, a Bíblia fala, essa morrerá. Então, meus irmãos, vejamos aí a palavra. Isaías 29, 13. Deus fala assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Olha aí, meu amado. Deus fala que é um povo que está honrando a Ele de boca e de lábios. Onde você vai estar falando de Jesus? Todo lado, irmãos, tem pessoas aí com colheita evangelizando. Para todo lado tem pessoas falando, eu sou cristão, eu sou de Deus. Mas, irmãos, uma grande porcentagem está honrando a Deus de boca e de lábios. Pois como não foi eu, Deus está falando aqui na Escritura, que este povo, mas o seu coração, Deus fala, se afasta para longe de mim. Deus falou, não eu, Deus falou. E o seu temor para comigo, o temor deles para com Deus consiste só em mandamento de que, irmãos? De homens em quem foi instruído. Nós não fomos instruídos pelo homem, igreja. Nós estamos aqui sendo instruídos é por Deus. A igreja, aquele que é de Deus, ele escuta as palavras de Deus. Como também aquele que é de Deus, ele fala a palavra de Deus. Não é como os muitos mentirosos. Eu cheguei aqui, Deus, eu vou ser boca de Deus. Deus mandou falar isso. Deus mandou falar aquilo. Mostre na Escritura. Porque se eu não mostrar, como é, irmão, que você vai saber que é de Deus? Deus nos deixou uma confiança para nós saber que algo é dele, falado por ele. Nós temos que examinar a Escritura. Nós temos que mostrar dentro da Bíblia. João 8 e o 38 fala, eu falo do que vi junto de meu Pai. Nós devemos acreditar no que está na Escritura. Agora, este povo que está honrando a Deus só com lábio e boca, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles são tão instruídos não pela Escritura, mas estão instruídos pelo homem. Estão instruídos, irmãos, por homens que nada sabem, por pastores que estão na Escritura. A Bíblia chama eles de cães gulosos, que nada compreende, que cada um corre após aspeito, após salário. Então, meus amados, agora nós estamos, irmãos, sendo instruídos por um pastor verdadeiro que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por isso, irmãos. A cada dia, agradeça a Deus, irmãos, não pelo ensinamento do homem, mas pelo ensinamento de Deus que Deus tem dado para cada um de vocês. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, igreja. Deus não tem deixado faltar, irmãos, nada para cada um de nós. Irmão, mas como assim? Eu não estou tendo o que eu quero. O que você quer, irmão? Eu quero todo dia em casa do boi e do mel. Deus não está falando de carne. Deus está falando espiritualmente. Deus não tem deixado faltar nada pelo povo dele, para o povo dele. Deus tem dado todo o conhecimento. Deus não tem deixado faltar nada para o meu e seu espírito, igreja. Deus tem dado todo o seu conhecimento, meus irmãos. Tudo está sendo, irmãos, avisado por Deus.
Antes, meu amado, não está vendo aí essa doença aí, ó, esse vírus atacando? Mas Deus anunciou lá no final do ano que ia acontecer. Deus falou como ia acontecer, foi avisado ali na torre central ali, geral de Carapicuíba, como ia vir a doença. E ó, irmãos, prepara, porque também ela vai se alastrar mais, e aqui no Brasil também. E o mais, os que for de Deus, irmãos, está debaixo das asas do Altíssimo. Os que for de Deus, irmãos, Deus não vai deixar assim os seus filhos abandonados, mas Deus vai dar proteção. Agora, meus irmãos, também prepara. Hoje é 1º de fevereiro. A partir de hoje, meus amados, vocês vão ver o que, se janeiro foi ruim, fevereiro vai ser pior, né? Se janeiro foi ruim, fevereiro vai ser pior. Cidade de BH estão reconstruindo de novo, que a chuva acabou tudo. Por quê? Porque o homem quer ser maior do que Deus. O homem que faz uma obra, faz tudo, aqui nada vai tocar. Deus está acabando com tudo, irmãos. A mão de Deus está caindo, para que as pessoas conheçam, irmãos, que há um Deus verdadeiro, que o poder no homem não tem poder de nada, o poder está nas mãos de Deus. O que o homem, meus irmãos, dura talvez 3 anos para fazer, no milésimo de segundo Deus acaba com tudo, irmãos. Porque grande é o poder de Deus, irmãos. Então, meus irmãos, é chegado, irmãos, a dor do parto. Prepara, meus irmãos. Aqui não tem essa placa, mas vocês já viram na Tietira. A dor do parto está chegando. O que é a dor do parto, irmãos? Está na hora, irmãos, de assim, Jesus vir buscar a sua igreja. A igreja, irmãos, ela está sentindo dores. O que é essas dores que essa mulher que a igreja está sentindo? Como fala em Apocalipse. Porque é a hora de nascer. O que vai nascer, meus irmãos? Assim Jesus vai vir buscar aqueles, meus amados, dos que perseveraram até o fim. O que o diabo está, irmãos? Como nós vimos lá, no culto lá, ali na radiação. Ele está, irmão, irado, porque ele sabe que já é chegada a hora, meus irmãos. Esta agora para frente. Quem for de Deus, vai escutar a voz de Deus. Quem não for de Deus, irmãos, a mão de Deus vai pesar, irmãos. Então, prepara o seu espírito, como eu tenho que preparar o meu também, meus irmãos. Vejamos aí a palavra de Deus, como nós vimos aqui na Escritura. Olha aí o que fala no parágrafo 14. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios pereceram e o entendimento dos seus prudentes se esconderam. Cadê a sabedoria do homem, meus irmãos? Cadê? Acabou asfalto, cadê rua? Cadê, irmão, a sabedoria do homem? Cadê a prudência do homem, irmãos? E não adianta culpar prefeito, não adianta culpar governador. A obra foi mal feita. Não é obra mal feita, não, irmãos. O nosso Deus, irmãos, é um Deus forte e verdadeiro. Foram 40 dias e 40 noites, o mundo acabou com água. Irmãos, o que o homem pode demorar talvez 10 anos para construir, Deus acaba no milésimo de segundo, com a sua mão forte e poderosa. Deus é ruim, não. Ruim é o homem que, mesmo vendo tudo isso, não quer sujeitar pois a Deus. E mais a palavra de Deus fala: arrependai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocar enquanto está perto, irmãos. É o que todos devem fazer, meus irmãos. Está aí a palavra santa e gloriosa da parte de Jesus Cristo para todos, cada um de nós. Agora eu falo isso para vocês. Esse é o recado de Deus. Esse é o recado de Deus para a igreja. Agora a mentira, Deus está dando um recado aqui, que tem pessoas aqui que estão com isso. Claro que vai ter no meio ali da igreja de 1.000, de 500. Fala que todo mundo tem problema. Quem não tem problema?
Todos nós temos a luta, tem um problema. Porque eles falam isso, é um espírito do diabo, mentiroso. Por quê, irmãos? Quer se engrandecer, quer, irmãos, enganar o povo. É um recado o recado de Deus está aqui na Escritura, irmãos. Está sendo dado para todos, meus amados. Então está aí a palavra de Deus. Que Deus Jesus e o Espírito Santo abençoe. O culto continuará, a transmissão ela termina aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se inscrevam nesse canal pela misericórdia de Deus.